Olá, bem-vindo à nossa aula do curso de O Evangelho Restaurado e as Religiões do Mundo. Hoje nós vamos ver duas das maiores religiões do Oriente, né, da Ásia, e nós temos hoje um objetivo bem interessante, né, já que nós vamos ver duas religiões ou filosofias, né, diferentes do Evangelho de Jesus Cristo. O objetivo é exatamente nós termos uma compreensão daquilo que muitos de nossos irmãos e irmãs no mundo acreditam, né? Tem como crença fundamental para a gente compreender as complexidades das nações, como o Senhor nos diz lá na seção 88 de Doutrina e Convênios, mas também para nós verificarmos que o Evangelho de Jesus Cristo é um grande todo, né? É um Evangelho perfeito, completo, e que as religiões do mundo, as maiores religiões do mundo, elas são parte desse grande Evangelho de Jesus Cristo, ok? Então hoje nós vamos estudar, né, sobre o budismo e também sobre o confucionismo. Estamos prontos? Então vamos lá. Vamos começar então com o budismo, né? Observem então aí esse slide, nós vamos ter uma visão geral do que é o budismo. Veja aí. Bom, primeiramente temos aí essa definição encontrada em dicionário que diz que o budismo é uma filosofia, né, uma religião, um sistema filosófico e religioso indiano fundado por Siddhartha Gautama, o Buda, que parte da constatação do sofrimento como a condição fundamental de toda existência e afirma a possibilidade de superá-lo através da obtenção de um estado de bem-aventurança integral, chamado Nirvana. O budismo é uma religião que não professa a existência de nenhum Deus. Então tá aí, né? Essa primeira definição, muito interessante. E aí vamos dar uma passeada na história do budismo, né? Bom, o príncipe Siddhartha Gautama foi um príncipe que viveu ali na parte da Índia, né? E Siddhartha Gautama ele foi criado em uma grande bolha de proteção, né? O seu pai criou ele evitando que ele tivesse contato com os grandes desafios e as vicissitudes da vida, né? Por exemplo, até os 29 anos de idade, ele não sabia que as pessoas envelheciam, que as pessoas adoeciam, morriam, as coisas ruins da vida, ele não tinha conhecimento, ele cresceu com essa proteção aí de seus pais, né? Então só a partir dos 29 anos de idade é que ele começa, com a ajuda de amigos, né, a sair do palácio, e aí ele começa a ser apresentado às realidades da vida. Por exemplo, pela primeira vez, ele viu uma pessoa velha, uma pessoa doente, foi a primeira vez que ele viu um corpo em decomposição, e ele teve o primeiro contato com um asceta, né? Ou asceta era um místico, aquelas pessoas que viviam pensando a vida, meditando, né? Normalmente em uma vida monástica. Então ele começou a ter contato com esses ascetas e ele começou a ouvir, né, teorias, filosofias, meditações, né, a busca pelo entendimento da vida, ou do sentido da vida. Ele então deixa o castelo, abandona o castelo e a sua família, e ele passa 6 anos nesse processo aí de meditação, de busca pela verdade, né? Contato com esses mestres, as setas, né? Com esses pensadores, teólogos, né? Esses místicos, e ele vai buscando a verdade, até que um dia ele senta-se em um determinado local, embaixo de uma determinada árvore, e ele disse, né, que ele falou essa frase: eu não saio daqui enquanto eu não tiver uma perfeita iluminação. E depois de vários dias, segundo conta a história, a lenda, depois de 40 dias, ele então teve esse enlevo, essa experiência espiritual que ele chamou de iluminação, né, ou de nirvana. Ele conseguiu, nesse processo de meditação, ele conseguiu chegar num ponto elevado aí de entendimento, de iluminação, tá? Aí começa o nirvana, né? Então, até que ele morresse, ele morreu aos 80 anos de idade, ele continuou ensinando para as pessoas esse caminho para alcançar o nirvana que ele alcançou.
E ele faz isso, né, ensinando a pessoas, e ele se tornou aí um grande líder de uma comunidade de monges, né, que seguiam aí os seus ensinamentos, e depois que ele morre, então, esses ensinamentos eles começam a ser propagados. A gente vai ver um pouquinho mais da história mais na frente, ok? Então, depois daquela experiência, ele continuou ensinando às pessoas, né, um caminho para que elas pudessem alcançar o nirvana, né, acabando aí com esse ciclo de reencarnações, né, e eles pudessem então alcançar o seu maior desenvolvimento. E a certeza de que alguém alcançou a iluminação, o nirvana, né, era baseado na compreensão clara de 4 verdades nobres. Siddhartha Gautama, o Buda, ensinava que existia 4 verdades, era o princípio, né? Qualquer budista ele tem que iniciar acreditando nessas 4 verdades fundamentais que o Buda ensinou. São elas, observa aí. Primeiro, a vida é um sofrimento. Primeira coisa que um budista ele compreende é que essa vida é sofrimento. 2, que os desejos são a origem desse sofrimento. E esses desejos, essas paixões que são a origem do sofrimento, precisam ser eliminadas de nossa vida. E aí, para eliminar estes sofrimentos, o budista ele precisa seguir o que ele chamava de o caminho óctuplo, né? Era um caminho de liberdade, e ele ensinava que isso estaria entre os extremos da autonegação e da autoindulgência. Então, tá aí. A ideia é que o budista ele precisa entender ou acreditar naquelas 4 verdades, que a vida é o sofrimento e que os desejos são os frutos desse sofrimento, e que esses desejos, essas paixões que são frutos desse sofrimento, precisam ser eliminados da vida de todo budista, né? E por fim, para poder alcançar essa libertação, ele precisa seguir esses 8 passos, né? Esses 8 caminhos, essa é a palavra. Que ele chama de caminho óctuplo. Vamos dar uma olhada no caminho óctuplo, do que é que se trata? Dá uma olhada aí nesse slide. Então tá aí essa figura que vocês veem aí, né? Os 8 caminhos corretos, é assim que ele chama, né? O caminho óctuplo, 8 caminhos corretos que a pessoa precisa desenvolver, né, nesse processo de busca do nirvana. Então observe aí, partindo do que está em cima, como se fosse meio-dia ali em cima, ó, nessa roda aí, nós temos aí o que ele chama do caminho da compreensão correta. O que é a compreensão correta? É compreender aquelas 4 verdades fundamentais. A verdade de que a vida é sofrimento, de que os desejos, as paixões são fruto desse sofrimento, que esse sofrimento, ou essas paixões, esses desejos precisam ser eliminados da vida e que eles precisam seguir esse caminho. Ó, pronto. Primeira coisa é eles terem essa compreensão correta. O segundo passo é o pensamento correto. O que é isso? São chegar à condição de ter pensamentos livres de maldade, de crueldade. Não ter mais pensamentos ruins, né? Baseados naqueles desejos ruins. O terceiro está aí, né? A palavra correta. O caminho da palavra correta é desenvolver a capacidade de abster-se de mentira, tagarelice, fofoca, linguagem profana, linguagem vã, né? Tudo aquilo que a pessoa fala, chegar ao nível aí de excelência, né? Naquilo que fala. O quarto caminho é a ação correta. A ação correta é abster-se de matar, roubar, relações sexuais impróprias, ou seja, tudo aquilo que a pessoa faz, né? Ela desenvolver essa capacidade de não agir de forma errada, ruim, antimoral, né? Então, a ação correta. O quinto é o modo de vida correto, que é desenvolver, então, aí essa capacidade de não causar dano a nenhuma criatura vivente, nenhum ser vivente. Há, inclusive, ramos do budismo que falam em não causar dano não só aos seres vivos, né? Mas também a toda a criação, né? A rocha e tudo mais, né? Muito bem, o sexto seria o esforço correto. Seria aí o esforço, a capacidade, né, de evitar, de sobrepujar, de desenvolver e de manter. O quê? Tudo aquilo que você já
adquiriu, né? É ter aquele esforço para, por exemplo, eu sou capaz de evitar qualquer coisa, sou capaz de desenvolver qualquer coisa, ou manter qualquer coisa que eu adquira, né? Como traço de caráter, por exemplo. O sétimo caminho é o pensamento correto. Olha que coisa interessante, é um nível assim de meditação, de concentração, né? É ter consciência de todos os seus movimentos e atos. A ideia é tudo que você faça, tudo que emane de você, um movimento, tudo que for, você precisa ter consciência de que aquilo está acontecendo. Ou seja, nada vai passar despercebido, né? E o oitavo, a concentração correta. Capacidade de concentrar-se em um único objeto. Observem que está aí esses 8 caminhos, né? Eles estão aí divididos em 2 grupos, né? Um grupo maior aí com 5 caminhos, os primeiros. Buda dizia que qualquer pessoa ela é capaz de alcançar esses 5 caminhos, né? Qualquer pessoa comum. E aí ele chamava essas pessoas de discípulos. E os outros 3 são níveis muito mais elevados de concentração, meditação, né? Só consegue alcançar esses 3 últimos níveis, alcançando assim o Nirvana, aqueles que abandonam a vida normal para uma vida monástica. E a essas pessoas ele chamava de irmãos, ok? Então tá aí um resuminho aí de como se dá a conversão, né? Ou o que é a vida de um budista, né? Aquilo que ele acredita, aquilo que ele busca desenvolver em sua vida, ok? Essas ideias, né, ensinadas por Buda, ou por Siddhartha Gautama, que é um dos Budas, né? Buda, na verdade, significa iluminado, então são vários Budas, né, ao longo da história, mas esse que é o fundador, né, Siddhartha Gautama, ele começou a ensinar, depois de sua morte, isso se espalhou por várias regiões e nações, principalmente ali na Ásia, né, oriental, e ao longo do tempo, o budismo ele sofreu muitas influências, várias vertentes surgiram, né? E algumas coisas, inclusive nos ensinamentos iniciais dele, foi um pouquinho deturpado. Vamos ver agora o que diz esse slide? Vejam, por exemplo, o que diz aí o professor Spencer J. Palmer, professor de religiões antigas da BYU, em um de seus artigos, ele diz o seguinte: com o passar dos séculos, o budismo se transformou de um limitado e exclusivo sistema religioso monástico, no qual o caminho da salvação estava aberto apenas para os que renunciassem o mundo para uma vida no monastério, para uma religião que oferecia a promessa de salvação para todos os que seguissem um caminho óptimo. Gradualmente, foi-se aumentando o foco e a devoção na personalidade de seu fundador em lugar da sua doutrina. Então esse foi um dos aspectos, né, históricos aí do budismo, né? No início era algo assim muito restrito, né, para aquele grupo, aquela comunidade de monges fundada por Siddhartha Gautama, mas que isso aí foi se abrindo ao longo do tempo, tornou-se uma religião para qualquer pessoa que quisesse alcançar ou seguir aqueles caminhos denominado caminho óptimo, né? Mas tem algumas coisas mais interessantes a respeito do budismo. Então, vamos dar uma olhada nesse próximo slide e aí nós vamos fazer uma atividade. Dá uma olhadinha. Então, observa aí nesse slide, diz que existem muitas vertentes do budismo hoje no mundo, né? E muitas dessas vertentes sofreram a influência de várias filosofias e religiões, né? Inclusive cristã, né? O helenismo também, os gregos, né? Quando eles dominaram parte da Ásia, enfim. Por exemplo, há uma vertente que acredita que em um Buda que preside um paraíso, né? Através de uma trindade. Olha aí que coisa interessante, né? Ligada aí, inclusive, à crença cristã, né? Mas enfim, ó, eles não acreditam em nenhum Deus, tá? Nenhum Deus criador. Então, nesse slide você vai encontrar aí pelo menos 4, existem outras coisas, mas 4 crenças importantes, básicas aí do budismo. E a atividade vai ser o seguinte: você vai ver, dar uma olhada nessas crenças e você vai encontrar escrituras que se contraponham a essas crenças. Escrituras, claro, né, do Evangelho de Jesus Cristo, que se contraponham a essas crenças, mostrando que elas não estão alinhadas com a verdade, ok? Então tá aí. Número 1, acreditam em um poder universal interior, chamadamente de Buda.
uma consciência procurando escapar do círculo da reencarnação. Então, tá aí, eles não pensam nas pessoas como a personificação, né? Nós não somos exatamente assim como nós somos, né? Humanos, com essa forma, né? Mas é uma energia, é um poder universal que está em um grande todo e nós fazemos parte disso. Ele não acredita em um evento ou personagem criador, né? Um Deus que criou todas as coisas. O karma, que é aquela relação de causa e efeito, faz com que a vida atual seja um reflexo da anterior em sucessivas reencarnações, né? Esse poder, essa energia que somos nós procurando aí se desenvolver em várias reencarnações. E o homem deve subjugar seus desejos egoístas deste mundo e buscar o eterno pela meditação e a oração. O que diz o cristianismo, né, sobre isso? O que é que a gente precisa para alcançar o eterno, o nosso maior potencial, a exaltação, né? No budismo, basta apenas a meditação e a oração, desenvolvendo aqueles atributos, naqueles 8 caminhos para alcançar esse ponto máximo. Ok? Tá aí, então vou aguardar você enviar para mim as suas considerações, né? As escrituras que você encontrou para se contrapor a essas crenças. Ok? Manda para mim. Muito bem, obrigado por ter enviado aí as suas respostas. Vamos passar então para a nossa segunda religião de hoje, né? O confucionismo. Dá uma olhada aí nesse slide. Confúcio, que deu nome ao confucionismo, era um homem de origem obscura, cujas realizações não foram extraordinárias enquanto ele viveu. Ele foi, no entanto, o primeiro professor profissional da China e é conhecido hoje como o maior pensador moral e social da Ásia. Seus ensinamentos ainda influenciam muitas relações humanas na Ásia e são a base da vida familiar lá. E em muitas outras partes do mundo não asiático, a sabedoria dos ensinamentos de Confúcio ganhou pronta aceitação. A ênfase nos princípios morais como base para a harmonia no lar, na sociedade e entre as nações é inerente tanto ao confucionismo quanto ao Evangelho de Jesus Cristo. Então tá aí, né? Confúcio, ele foi um homem estudioso, era assim que ele se definia, uma pessoa muito estudiosa. Ele viveu numa época muito, muito difícil da China, onde a anarquia reinava, e ele era um homem que desenvolveu desde cedo assim, alguns atributos morais muito fortes. E ele então estudava o passado, e ele tinha muita saudade da época em que a China era reinada, era guiada, né, por líderes que eram muito desejosos. Na verdade, eram homens que pregavam e viviam a moralidade, né, uns preceitos morais elevados nos relacionamentos sociais, e ele tinha esses homens como heróis para ele, né? Ele tinha lá um rei chamado Wan e um conde chamado Shou, acho que é assim que se pronuncia, que eram os heróis dele. Então ele estudou por muito tempo esses ensinamentos desses homens, ele ensinava e pregava sobre isso. Ele tentou por quase 10 anos um alto cargo político e não conseguiu. Ele então retorna para sua terra natal, chamada Lu, e lá ele começa a ensinar às pessoas esses preceitos morais. E ele ensinava e ele tinha seguidores, discípulos, pessoas que iam lá para aprender com ele. E ele então ensinava esse conhecimento que ele tinha, esse desejo de que as pessoas não só compreendessem, mas tivessem uma vida moral mais elevada nas suas relações sociais e familiares. Então era isso. É interessante ver como ele próprio se definia, né? Vamos ver o que ele disse? Dá uma olhadinha nesse slide. Ele diz: quanto a ser um sábio divino, ou mesmo um homem bom, longe de mim fazer tal afirmação. Eu, de minha parte, não sou daqueles que têm um conhecimento inato. Sou simplesmente alguém que ama o passado e é diligente em investigá-lo. Um sábio divino que não posso esperar encontrar. O máximo que posso esperar é encontrar um verdadeiro cavalheiro. Muito bem, tá aí, ele próprio se definindo. Ele não se achava um deus, um homem sábio demais, né? Eu sou uma pessoa especial. Não, ele apenas ensinava aquilo que ele acreditava e que ele aprendeu. E toda a sua obra, ela está em um livro, né? A obra dele chama-se Os Analetos de Confúcio, né? É uma obra de perguntas e respostas que normalmente começam com o mestre disse, né? E aí esses analetos, eles são
muito conhecidos, não só no mundo oriental, mas também aqui no ocidental, né? Você pode encontrar isso aí em livrarias, né? Tem livros com os analetos de Confúcio, muitas desses analetos aí espalhados, né, como mensagem, né, na internet. Então, eles são muito bacanas, né? Você vai ver que as mensagens dele, esses analetos, são realmente sabedoria pura, coisa para a gente meditar e aprender muito, né? E eu trouxe alguns para vocês aqui, só para a gente dar uma olhada. Observa aí esse slide. Olha aí, eu trouxe 6 analetos, né, de Confúcio, bem interessantes, achei muito bacana, né? E eu queria fazer uma atividade com você. Queria que você escolhesse pelo menos um desses aí e que você fizesse uma analogia com o Evangelho de Jesus Cristo. Como é que o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina essas verdades, esses princípios em um desses analetos, tá bom? Então observa aí, ó, os que eu trouxe para você. Se nós não entendemos a vida, como poderemos entender a morte? O outro. O homem de bem exige tudo de si próprio. O homem medíocre espera tudo dos outros. Na busca da virtude, não temas superar teu professor. Ao tratares com um homem capaz de compreender teus ensinamentos, se não o instruíres, estarás desperdiçando o homem. Ao tratares com um homem incapaz de compreender teus ensinamentos, se o instruíres, estarás desperdiçando teu ensinamento. Um professor sábio não desperdiça nenhum homem e não desperdiça nenhum ensinamento. Um sábio não aprova uma pessoa por ela expressar uma determinada opinião. Tampouco rejeita uma opinião por ser expressa por uma determinada pessoa. Interessante isso, né? E o último, quando todos antipatizam com um homem, devemos investigar. Quando todos simpatizam com um homem, devemos investigar. Tá aí. Dá uma olhada nesses aí, escolhe um e faz aí uma analogia com os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. E manda para mim, estou aguardando aí a sua resposta. Muito bem, obrigado por você ter enviado aí a sua resposta. Vamos em frente, vamos aprender um pouquinho sobre alguns dos ensinamentos do confucionismo para a gente entender que está mais para uma filosofia de sabedoria do que para uma religião, né? Dá uma olhada nesse slide. As bases do ensinamento de Confúcio, né? O céu como uma força impessoal e ética, uma contraparte cósmica do senso ético no homem, uma garantia de que, de alguma forma, existe simpatia com o senso de moralidade do homem na própria natureza do universo. Né? Aquela ideia de que ele não acreditava em céu, como a gente acredita, né? Ele achava que o céu era uma fonte de uma energia, de uma força impessoal e ética que estava dentro do homem e que o homem deveria, então, desenvolver, né, ou receber essa força, essa compreensão. Ele dizia, inclusive, que a sua força, o seu entendimento, a sua sabedoria vinha desta força universal, né? O confucionismo se apoia nas ideias de um professor prático que estava absorto no problema do homem na sociedade. A soma da sua filosofia é claramente revelada em seus 2 ideais mais frequentemente expostos, o verdadeiro cavalheiro e a conduta adequada. Sendo o verdadeiro cavalheiro aí, o homem perfeito, né? O homem na sua capacidade superior, cheio de amor, retidão, essa era a ideia, né? E a conduta adequada era a pessoa que ela agia com moderação, ela entendia o seu papel, né? Por exemplo, um pai, nas relações familiares, entendia que ele era um pai, não um amigo. Para o filho, ele tinha que ser um pai, né? Entendia o papel que ele tinha, a mãe idem, os filhos idem, né? Para usar uma frase que a gente costuma ouvir hoje em dia, era compreender a liturgia do cargo, né? O homem ele agia de acordo com o papel que ele desempenhava. O homem é que homem e mulher, né? Nas relações familiares, por exemplo, o respeito que deveria haver entre pais e filhos, marido e mulher, o respeito aos mais velhos, aos antepassados, enfim, tudo isso era muito forte, é muito forte no confucionismo, né? E, por fim, ele diz, Confúcio provavelmente concordaria com a declaração do falecido presidente David McKay de que nenhum outro sucesso na vida pode compensar o fracasso no lar, pois o sucesso em um lar confucionista é sempre julgado em termos de solidariedade familiar. A família fez mais do que qualquer outra instituição para tornar possível a notável sobrevivência da cultura chinesa. Foi a incubadora da moralidade e uma miniatura do Estado. De um ponto de vista, o confucionismo pode ser definido como uma filosofia do sistema familiar chinês.
3 das 5 relações sociais básicas existem dentro da família. Isso é indicativo de quão importante Confúcio acreditava que a família era. Nisto ele não estava inventando, mas continuando a supor que a família e não o indivíduo é a unidade básica da sociedade. Então tá aí, né? Para Confúcio, para os ensinamentos confucionistas, né, do confucionismo, a família tem esse papel assim primordial, né, como uma estrutura da sociedade. A moralidade ela deve e começa a ser vivida dentro da estrutura familiar, né? E aí as pessoas que vivem nessa relação aí perfeita, vamos dizer assim, né, buscando essa perfeição na relação dentro da família, como um embrião da sociedade, né, como a célula máter da sociedade, ele vai expandir isso e vai viver isso nas suas relações sociais fora do lar, né? Então, o confucionismo é a base dos ensinamentos, da cultura, da ideia da família ideal no Oriente, né? Ok? Bom, com o passar do tempo também, o confucionismo, com o passar dos anos, ele se tornou uma religião muito difundida ali na Ásia, em países como a China, como o Japão, e especialmente hoje na Coreia, porque que pareça, né? A Coreia ela tem algumas tradições assim que beiram a adoração, né? Tem Confúcio como um deus, né? Alguns das suas tradições de hoje, né? Então tá aí. Para a gente concluir, vamos dar uma olhada nesse último slide. Se tanta coisa no confucionismo parece ser tão bom, né? Vimos ali os analetos, né? A gente tem que pensar o que há de errado. O Salvador, certa vez, disse assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, esse relacionamento com Deus, né? Glorificar a Deus, talvez seja o ponto principal que separa o confucionismo do Evangelho de Cristo. Veja o que diz o professor Palmer novamente. Deus, não o homem, estabelece os padrões. Ele é a fonte da justiça, o autor da lei, o modelo perfeito e a meta divina. Diferente do confucionismo, né? Que não pensa em Deus, não existe nesse ser, mas que quem determina os padrões é o homem e não um ser. A moralidade no mormonismo é baseada na fé em Deus, não em considerações sociais ou humanas. Né? O aqui e agora, não é só as relações desse mundo, mas uma relação eterna, né? Baseada em Deus. E no confucionismo, a moralidade é um cimento social, é um problema humano relacionado ao aqui e agora. O propósito da moralidade é estabilizar a sociedade, racionalizar o governo e trazer os membros da família a relações harmoniosas uns com os outros. Isso é realizado por meio de uma série de formalidades e restrições externas, cortesias e cerimônias. Diferente do cristianismo, né? Na Igreja de Jesus Cristo, no Evangelho de Cristo, pregamos que nós temos o ideal perfeito, que é Deus, Criador de todas as coisas, e é Ele quem define as leis, né? É Ele quem define um caminho, não só por preceito, mas por obras, por exemplo, né? O Salvador Jesus Cristo veio e nos mostrou de que existe um caminho perfeito a ser seguido. Essa é a grande diferença. Chegamos ao final, então, dessa nossa lição. Gostaria apenas de convidar você, como última atividade dessa aula, o que você aprendeu nessa lição de hoje. Que lições você tira que ajudou você, né, que tem ajudado você a aperfeiçoar o seu conhecimento a respeito do Evangelho de Cristo, ou solidificar seu testemunho no Evangelho de Cristo, e também aumentar o seu respeito pelos nossos irmãos e irmãs que professam uma crença diferente. Deus vive, Jesus é o Cristo, esta é a sua obra e sua igreja, e nós somos discípulos do verdadeiro Filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém.